Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar para vocês uma breve introdução sobre a química orgânica. Então, esse canal é o canal Orgânica Avançada, meu nome é Igor Gilberg, sejam todos muito bem-vindos. Tá? E a gente tem tópicos mais avançados. Hoje a gente vai falar sobre um tópico mais introdutório, tá bom? Nível de graduação, tá certo? Então, vamos lá. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai se interessar em responder é o que é a química orgânica, tudo bem? Então, a química orgânica, de maneira bastante simplificada, ela pode ser entendida como a química dos compostos de carbono, tá? Onde o carbono é representado por esse elemento químico aqui com a letra C, tá? Na família 4A da tabela periódica. Tudo bem? E, de maneira geral, a gente pode entender a química orgânica, tá? Como estando diretamente conectada à compreensão da natureza. Tá? Globalmente, a gente busca compreender as propriedades das moléculas, como elas interagem entre si e assim podem reagir, tá? Levando à formação de outros produtos e quem são esses outros produtos. Tá? E é claro, então, as possíveis aplicações dessas transformações e desses produtos. Tudo bem? Eu queria agora dar uma breve ilustração de exemplos de moléculas orgânicas e das diferentes complexidades, né, que elas podem assumir. O nosso primeiro exemplo aqui envolve o 11-cis-retinal, bem, que é essa molécula aqui conjugada. Tá? Então, conjugada é o fato de a gente ter ligações duplas e simples alternadas. Tá certo? Tá? E essa molécula aqui, ela está associada ao processo de visão. Tá certo? Uma outra molécula que a gente vai apresentar agora é a serotonina, que é o neurotransmissor humano. Tá? Então, a estrutura da serotonina envolve um indol. Tá? Se vocês não conhecem os nomes dos heterociclos, não se preocupem, a gente vai falar muitas vezes deles, então vocês vão acabar aprendendo aí por repetição, naturalmente, então não se preocupem ainda, tá? A gente vai falar muito sobre eles. Tá? Então a gente tem aqui um indol com dois grupos CH2 e um NH2, e um OH ligado aqui ao anel benzeno, tá? Que é fusionado ao anel de pirrol. Tá? Um terceiro exemplo é o menos mentol, tem 3 centros estereogênicos aqui. A gente vai falar sobre estereoquímica mais à frente, tá certo? E sobre a nomenclatura desses centros, RS, segundo as regras de Kahn-Gold-Prelog, tá? Mas isso não é tema desse vídeo, tá? Então vejam no canal pelo vídeo de estereoquímica, onde a gente discute isso em maiores detalhes, tá? E essa molécula aqui ela é extraída do óleo essencial de menta, que é um aromatizante, tudo bem? Um quarto exemplo é a cis-jasmona, que é essa cetona cíclica alfa-beta insaturada, okay? Que é um perfume destilado de flores do jasmim. Tá? Um outro exemplo aqui é a quinina, que é uma molécula, vejam, um pouco mais complexa. Tá? Essa molécula aqui é extraída da casca da zinchona, tá? E ao longo da história, né, tem sido utilizada para tratar febres em geral e antigamente pelos povos indígenas foi utilizada para o tratamento da malária. Hoje em dia existem moléculas muito mais modernas usadas com essa finalidade, né? Mas é uma área de pesquisa ainda bastante ativa, né? Que envolve bastante pesquisadores ainda procurando medicamentos cada vez mais eficazes contra a malária. Tá? Exemplos finais que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? São matérias-primas da indústria química. É claro que existem muitos outros exemplos, essa aqui é uma lista não exaustiva, né? A gente pode mencionar o benzeno, o fenol, a piridina, a anilina e o tiofeno. Tá bom? Então aqui eu dou para vocês uma visão geral, tá? De diferentes moléculas orgânicas, mas existem muitas outras. Tudo bem? Ok. Então, dando uma visão geral para vocês aí sobre a química a partir do século XX, a gente tem que os derivados de petróleo eles acabaram ganhando espaço frente à exploração do carvão como fontes de compostos orgânicos a serem produzidos em larga escala. Então, o metano, que é o maior componente do gás natural, o propânio e o butano, que são os principais componentes do GLP, o gás liquefeito de petróleo, eles tornaram-se disponíveis como fonte de energia e combustível. Tudo bem? Então, isso foi uma revolução aí que permitiu o avanço da química consideravelmente. Tá? Ao mesmo tempo, os químicos se interessaram também, né, por novas moléculas a partir de novas fontes naturais, tais como os fungos, corais e bactérias. Tá? E aí, duas novas indústrias químicas orgânicas, né, se desenvolveram simultaneamente, a química a granel e a química fina. Tá? A química a granel trata de quantidades em volumes muito grandes, e a química fina
em contraste com ela, né, com a química a granel, normalmente trata quantidades muito menores, mas aí as moléculas são muito mais sofisticadas. Tá? Daí esse nome de química fina, porque são moléculas mais sofisticadas, requerem então um cuidado, né, maior, tá? Na sua manipulação, no seu tratamento, na sua produção. Tá? Então, em maiores detalhes, né, a química a granel ela envolve moléculas que são tipicamente aí, estruturalmente simples. Tá? Então, simples de respeito aí à estrutura delas, são moléculas simples, tá? Relativamente pequenas, né? E essas moléculas são produzidas em quantidades de multitoneladas. Tá? Então, vocês vejam que a escala de produção é enorme. Tá? Exemplos de indústrias, né, envolvidas aí na química a granel são as tintas e os plásticos. Tá? E aí, nesse caso, né, a gente tem que o valor de pequenas quantidades ele é relativamente baixo. Tudo bem? Em contraste, a gente tem a indústria de química fina, né? E a química fina envolve então moléculas que são significativamente mais complexas, em geral, né? E aí por isso são produzidas em quantidades também significativamente menores. E aí exemplos dessas indústrias, né, são as indústrias aí farmacêuticas, as indústrias de fármacos e de perfumes. Tá? E aí nesse caso, no caso da química fina, né, a gente tem que o valor de pequenas quantidades ele é elevado. Tá? Por quê? Porque é muito mais difícil, muito mais complexo preparar essas moléculas. Então tem muito mais trabalho e aí o custo da produção ele é muito mais elevado. E as moléculas também, porque dão muito mais trabalho, né, estão associadas a estruturas complexas. Ok? Ok. Agora eu queria fazer uma breve apresentação para vocês sobre as propriedades das moléculas. Quando a gente fala em propriedades das moléculas, eu quero dizer manifestações macroscópicas, né, de diferentes propriedades que as moléculas e que as substâncias, né, associadas a essas moléculas podem apresentar. Tudo bem? Então, uma primeira propriedade que eu queria comentar com vocês é a cor, tá, que as diferentes substâncias podem assumir. Tá? Então, a cor está associada aí à absorção de um comprimento de onda no espectro do visível. Tudo bem? O comprimento do visível corresponde de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Se a gente pensar nos comprimentos de onda do espectro de radiação eletromagnética, né, a gente pode aqui representar os principais comprimentos de ondas aí, associados no nosso dia a dia. Tá? Raios gama são raios aí, com comprimento de onda extremamente pequeno, e por ser extremamente pequena, a energia associada a eles é extremamente elevada, tá? Porque a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda da radiação. Tá? Raio-X tem um comprimento de onda um pouco maior, então tem uma energia um pouco menor que os raios gama. Raios ultravioleta, que são irradiados aí do Sol, a gente sabe que faz mal, então imagina o quanto o raio-X e o raio gama são muito mais energéticos que raio ultravioleta, né? Podem fazer mal aí para as pessoas. Né? Então raios ultravioleta tem um comprimento de onda ainda maior que os raios-X, tá? E tem uma energia então menor que o raio-X, mas por outro lado uma energia muito maior que a luz visível, raios de infravermelho e os demais mostrados aqui. Tá bom? Então o comprimento aí de 400 a 700 nanômetros tipicamente está associado à luz visível. Tá? Depois a gente tem os raios de infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio FM, ondas de TV, tá? E até ondas AM, que são comprimentos de ondas aí muito maiores. Tá? E por serem comprimentos de ondas muito maiores, estão associados a energias muito menores. Tá? A fórmula que associa a energia ao comprimento de onda é E igual a HC dividido por lambda, onde H é a constante de Planck, tá? C é a velocidade da luz, então H e C são duas constantes, e lambda é o comprimento de onda que a gente está mencionando aqui. Tá bom? A gente não vai entrar em mais detalhes agora, lembre da aula de física de vocês, tá bom? Mas tenham em mente que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? E a cor está associada ao fato de que as moléculas, né, elas absorvem um certo comprimento de onda e não absorvem outros, tá? E refletem outros. Tá? Então, aí vamos dizer, aquela roda de cores, né, onde a gente fala em cores complementares, né, e aí, então, a cor que ela absorve, ela reflete os comprimentos de onda ali que não são absorvidos. E é esse comprimento de onda aí que é complementar àquele que ela absorve, né, que é a luz que a gente, a cor que a gente observa das diferentes coisas, das diferentes moléculas, das diferentes substâncias. Tá bom? Então é a cor complementar àquela que é absorvida. Tudo bem? Uma outra propriedade é o cheiro. Então diferentes moléculas podem fornecer diferentes cheiros, né? E aí eu queria ilustrar para vocês aqui, só como até
Uma curiosidade, né? O fato de que tióis, em geral, tióis são moléculas que contêm esse grupo SH, tá? Normalmente cheiram muito mal, tem um cheiro muito forte e desagradável. Então a gente tem o exemplo aqui do propano 2,2-tiol e da 4-mercapto-4-metilpentano-2-ona, tá? Que são duas moléculas aí possivelmente com o pior cheiro do mundo. Então, são moléculas aí que normalmente têm um cheiro muito intenso, muito forte, né? E muito desagradável. Então pequenas concentrações, pequenas quantidades dessas moléculas são capazes de, a gente é capaz de sentir, né, pequenas quantidades, pequenas concentrações dessas moléculas com bastante intensidade. Tá? Então, pequenas concentrações já são suficientes para dar esse mal-estar causado pela presença deles. Tá? E um outro exemplo é o 2-metilpropano-2-tiol, que também tem um cheiro intenso, tá? Que, por exemplo, é adicionado em quantidades de ppm, partes por milhão, tá? Ao gás liquefeito de petróleo, o GLP, tá? Justamente para a gente reconhecer o vazamento do gás. Tá? Porque o GLP ele é inodoro, tudo bem? Então a gente mistura uma pequena quantidade, tá? Desse tiol aqui, tá? Que é mal cheiroso, e é ele, né, que a gente identifica, tá? Quando tem vazamento de gás. Tudo bem? Então veja aí como é um artifício inteligente, né, explorando essa propriedade aí de cheiro intenso desse tiol. Tá? Em contraste a esses tióis, a gente pode citar aqui a damascenona, que é um aromatizante. Nesse caso é um cheiro agradável, um cheiro de rosas. Tudo bem? Aí veja que nesse caso não é um tiol, tá? Mas é um hidrocarboneto, uma cetona aqui, né? Tem cadeias de hidrocarboneto e uma cetona aqui no meio. Aí nesse caso é um cheiro agradável. Ok. Tá? Outras propriedades que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? É a atração. Tá? Então, a atração ela pode estar associada aí aos feromônios. Tá? Então, eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. O feromônio feminino, que nesse caso aqui atrai moscas machos, e o feromônio masculino, que nesse caso atrai as moscas fêmeas. E vejam que é um par de enantiômeros. Tudo bem? A gente vai falar de estereoquímica mais à frente, então não se preocupem em entender absolutamente tudo. Se vocês não entenderem algum aspecto dessa explicação, não se preocupe, porque a gente vai falar mais em detalhes mais à frente. Mas aqui a gente tem um par de enantiômeros, que são moléculas que são uma a imagem do outro no espelho não superponível, tá? E pelas regras de Cannigold-Prelog, a gente tem esse aqui o enantiômero R e esse aqui o enantiômero S. Tá? E nesse caso, um enantiômero ele está presente nas fêmeas, né? Enquanto esse outro enantiômero aqui está presente nos machos. Eles atraem o sexo oposto. Tá? Esse é o óleon, né? O nome geral da molécula é óleon, tá? Que é o feromônio sexual encontrado aí, né, nas moscas de azeitonas. Tudo bem? Um outro exemplo aqui de pares de enantiômeros, tá? Que é sentido pelos elefantes fêmeas. Esse aqui, os dois pares de enantiômeros, os dois pares, as duas moléculas, o par, né, esse par aqui é sentido pelos elefantes fêmeas, tá? Onde esse enantiômero aqui está associado ao cheiro de elefantes machos jovens e o outro enantiômero está associado ao cheiro de elefantes machos velhos. Tá? E aí, pelo diferente enantiômero, tá? a elefante fêmea aí tem uma percepção, né, sobre o elefante ser mais jovem ou mais velho, tá? O que é curiosíssimo, né? Tá? Uma outra propriedade é o gosto. Tá? Então aqui eu queria mostrar para vocês esse tiol. Tá? E esse tiol aqui, que é o 2,4-metilciclo-X3-enilpropano-2-tiol, ele é o principal molécula aí, né, principal aroma associado à toranja. A toranja é uma espécie de laranja um pouco maior, mais avermelhada, tá? Que não é muito comum no Brasil, a gente encontra com mais frequência nos Estados Unidos e outros países, tá? Mas que pode ser detectada aí em quantidades muito pequenas, né? Como eu falei para vocês, os tióis, eles são... a gente consegue sentir os tióis em geral, né? A gente falando do cheiro, mas também é verdade para o gosto, mas em concentrações muito baixas. Aqui 10 elevado a menos 5 ppb, partes por bilhão, tá? O que corresponde então a 10 elevado a menos 4 miligramas por tonelada do composto, o que é muito impressionante. Tudo bem? Uma outra molécula aqui, associada aí com um gosto bem desagradável, é o benzoato tenatônico, que é esse sal aqui, certo? A gente tem um cátion e um ânion, tá? E esse aqui é um agente amargo. Ele é adicionado normalmente, tipicamente, em materiais de limpeza de banheiro. E é usado aí como um sistema de segurança para prevenir que crianças bebam um material de limpeza acidentalmente, né? Às vezes a criança está ali na cozinha ou na área, pode pegar um desses produtos sem saber o que é, né? Uma criança pequena, e aí tem a tendência de botar na boca. Com a adição desse composto aqui, ela vai sentir um gosto amargo e a tendência é que ela cuspa o produto de limpeza. Então é uma estratégia aí, né, de segurança para prevenir acidentes
de intoxicação alimentar mais séria. Tudo bem? Ok. Então, como a gente mencionou anteriormente, né, a química orgânica é a química que está interessada em estudar compostos que contêm o carbono, principalmente. Mas as moléculas não contêm unicamente carbono. Tá? Em geral, as moléculas orgânicas são constituídas principalmente, não só pelo carbono, mas também átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Muitas das moléculas contêm também outros átomos. E aí a gente pode listar, por exemplo, enxofre, fósforo e halogênios. Tá? Que os halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? De maneira geral, a gente pode entender esses elementos químicos como os principais ou mais frequentemente encontrados nas moléculas orgânicas. Mas existem muitos outros também que são utilizados para sintetizar moléculas orgânicas ou podem estar presentes em diferentes moléculas orgânicas. Tá? Muito da química que a gente conhece hoje, ela se beneficia diretamente ou indiretamente do uso de outros elementos. E a gente pode listar aqui, por exemplo, o silício, o boro, o lítio, o magnésio, o estânio, o cobre, o zinco, o paládio e muitos outros. Então, é uma lista não exaustiva só para ilustrar. Mas, basicamente, a gente pode ter moléculas orgânicas contendo qualquer elemento da tabela periódica. Tudo bem? Para ilustrar um pouco dessa diversidade de compostos contendo outros elementos, né, além desses principais que a gente mencionou anteriormente, a gente pode mencionar aqui o N-butilítio, tá? Que é uma base forte, utilizada para desprotonar moléculas que não são tão ácidas assim. A gente pode mencionar o uso do TMSCl, que é o cloreto de trimetilcilano. Tá? São moléculas aí utilizadas para introduzir o grupo TMS, né, o trimetilcilano, em diferentes moléculas, principalmente como grupos de proteção em álcools ou para formar éteres de enóis sililados. Tá? Ou a gente pode pensar no hidreto de tributil estânio, que é essa molécula aqui, tá? O hidreto de estânio, que foi utilizado com muita frequência nos anos 90 em processos radicalares, tá? Mas é uma fonte de hidreto, então pode ser utilizado como agente redutor. Tá? A gente tem um exemplo aqui do dietilzinco, que é uma espécie organometálica, tá? É um agente aí nucleofílico que pode ser utilizado em diferentes transformações. Tá? E a gente tem um exemplo também do dimetilcuprato de lítio, tá bom? Que é essa molécula aqui, tá? Que é uma molécula nucleofílica, tá? Que pode fornecer metila a diferentes compostos e muito frequentemente é utilizado em adições conjugadas, tá? Em compostos carbonilados altamente insaturados. Tudo bem? Ok. Então, para a gente concluir essa breve introdução sobre a química orgânica de hoje, eu queria falar para vocês sobre o fato da química orgânica, né, poder ser dividida principalmente nas principais áreas que eu vou mencionar para vocês aqui na sequência. Tá? Então, uma dessas principais áreas é a determinação estrutural. Como a gente consegue saber, né, quais são as estruturas exatas dos compostos. Como a gente consegue estabelecer as estruturas exatas dos compostos. Tem uma série de experimentos que a gente pode fazer, uma série de máquinas, né, e análises que nós podemos fazer para ter certeza da estrutura em questão. Tudo bem? Isso é relevante em uma série de contextos, como vocês podem imaginar. A gente tem que saber com o que a gente está trabalhando. Né? Tá? Uma outra área extremamente importante é a química orgânica teórica. Tá? E aí, nessa área a gente se preocupa em entender a estrutura das moléculas em termos de átomos e elétrons. Tá? E também é muito utilizado em estudos de mecanismos reacionais. Então, essa área ela envolve, né, a realização de uma série de cálculos computacionais, utilizando métodos como DFT, entre outros. Tudo bem? Uma outra área importantíssima é, como eu já mencionei, o estudo dos mecanismos reacionais. E aí, muitas vezes, faz recurso à utilização de ferramentas da química teórica, né? Mas a gente pode estudar mecanismos reacionais utilizando diferentes estratégias que não sejam só cálculos computacionais. Tá? A gente se preocupa, então, em estabelecer como as moléculas interagem entre si. A gente pode fazer uma série de experimentos de controle, né? E aí observar a distribuição de produtos e também que também podem fornecer informações sobre como as reações estão procedendo, bem como estudos de fisicoquímica, como a cinética de reação, entre outros. Tudo bem? Uma outra área, então, importante é a síntese orgânica. E aí, nessa área, a gente se preocupa, né, em saber ou em estudar como preparar diferentes moléculas orgânicas. Então, a gente se interessa nesse contexto aí sobre o design das rotas sintéticas, quais são as rotas que a gente pode utilizar para sintetizar moléculas de diferentes complexidades, e a parte prática, né, como fazer isso em laboratório. Tudo bem? Partindo, então, de moléculas mais simples até aumentar a complexidade e chegar em moléculas muito mais sofisticadas. Ok?
Uma última área, né, a última área que eu queria mostrar para vocês é a química biológica, né? Então, na química biológica, a gente se interessa em entender como a natureza prepara as moléculas, né, quais são os processos biológicos associados à formação de diferentes moléculas que são encontradas na natureza e como a estrutura dessas moléculas biologicamente ativas estão associadas às funções que elas desempenham. Quer dizer, relacionar a estrutura com a atividade. Tudo bem? Tá? Então, quer dizer, a gente pode falar muito mais sobre cada uma dessas áreas aqui. A ideia é só dar uma breve pincelada para vocês vocês tenham uma visão geral. Tá? É claro que isso aqui é uma seleção de áreas, pode haver eventualmente outras áreas que eu não mencionei aqui. Tá? As pessoas que trabalham nessa área, por favor, não se sintam ofendidas. Né? Então, isso aqui é uma seleção arbitrária, mas, na minha opinião, são as áreas aí que são mais comumente encontradas, que abrangem, né, a química orgânica. Tudo bem? Mas é uma seleção arbitrária. Outras pessoas poderiam fazer outras seleções ou incluir outros aspectos aí da química orgânica. Tá? Mas, na minha opinião, sinceramente, são as áreas aí manifestadamente, né, mais fortes em que a gente usa a química orgânica. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês estão chegando agora no canal, ativem o sininho, se inscrevam, né? Recomendem o canal aí aos amigos que também estudam química orgânica, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tá? Muito obrigado por terem assistido até o final. Um abraço.